Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Alaxa Educa. Eu sou o professor Júlio para a gente continuar essas aulas super bacanas que nós temos feito sobre a matemática. Na verdade, a aula de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a operação numérica. Então, a operação com números, nesse caso, números inteiros. Nós já falamos sobre operações com os números naturais, né, o conjunto N. Agora nós vamos falar sobre o conjunto Z, que são os números inteiros. E aí você me pergunta, nossa Júlio, eu me esqueci. O que são? Aonde a gente usa números inteiros? Pessoal, os números inteiros, então, eles são aqueles números positivos a partir do zero, que são os números naturais, nós já estudamos isso. Além deles agora, eu vou ter os números simétricos a eles, ou seja, eu terei os números negativos, certo? Então aqui, eu vou ter, por exemplo, o 3. O simétrico ao 3, eu vou ter o menos 3, certo? Ah, Júlio, eu tenho o 10. Aonde que eu tenho o simétrico dele? É o menos 10. Muito bem, então são seus opostos, ou seja, um número com sinal invertido aqui, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês verem que muitas das vezes nós utilizamos os números inteiros quando eu falo de muito quente ou muito frio. Muito quente, temperatura de 40 graus, 40 e tantos graus, 45, 47 graus, é um número inteiro? Sim. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros Z, ele compreende o conjunto N e outros números ainda que o N não tinha anterior. Então, o Z tem os números naturais, certo? Positivos maiores que zero. E, além disso, eu tenho os números negativos. Menos 3, menos 7, menos 20, certo? Então, a temperatura muito elevada aqui, muito alta, vai ser um número natural. Temperatura muito fria, menos 20 graus, menos 18 graus, Júlio. Nossa, em Santa Catarina, nesses dias fez menos 4 graus. Essas temperaturas muito frias, ou seja, um valor muito baixo, que vai ser abaixo de zero, ela vai ter que ser representada pelo conjunto Z. Porque vai ser um valor negativo, menos 3, menos 7, menos 20. Enfim, então eu tenho algumas aplicações e essa eu acho muito bacana, né? Que é quando a gente fala sobre temperatura, essa termodinâmica aqui, que nós utilizamos dos números inteiros. E aí aqui tem a definição dos números inteiros. Os números inteiros estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano, como na contagem de dinheiro, marcar horas, extrato bancários e etc. Então observa comigo. A gente falou então que eu posso contar dinheiro. E contar dinheiro, Júlio, contar dinheiro, tem aqui, ó, 3 notas de 10, deu 30 reais, Júlio. São números naturais. Sim, mas eu acabei de falar para vocês que os números inteiros, eles compreendem todo o conjunto N, ó. Todo o conjunto N está dentro do conjunto Z, então todo número que ele é natural, ele é inteiro, certo? E aí eu posso ter outras situações que não... Exemplo bacaníssima que eu tenho aqui é de extrato bancário. Então, por exemplo, você foi lá no seu extrato bancário, você tinha 300 reais na sua conta. Porém, você tinha um cheque que ia cair hoje, que era de 500 reais. Você tinha 300, o cheque era 500, o que acontece? Seu dinheiro vai dar? Não. Você vai ter que entrar no famoso cheque especial. E esse cheque especial, nesse caso, daria 200 reais. Ou seja, você ficaria negativado em 200 reais. O que tudo isso significa? Significa que você vai ficar com menos 200 reais na sua conta. Número negativo é um exemplo de número inteiro aqui, certo? Então, os números inteiros, eles vão ser muito aplicados, eles vão ser muito utilizados. Operação bancária, quando eu falo em marcação de hora, quando eu falo em contagem de dinheiro. Até porque o número inteiro é um grande grupo, e não sei se você se recorda, quando eu falei de números naturais na última aula, eu disse o seguinte, gente, eu tenho infinitos números naturais. E eu vou repetir isso agora, eu tenho infinitos números inteiros. E aí, a gente pode pensar, uai, Júlio, você tem infinitos naturais, e os inteiros têm todos os naturais. E outros números, você tem mais que infinito. Sim, mas o infinito é sem limite. Então, eu não tenho limite para números naturais, eu não tenho limite para os meus números inteiros aqui, tá bom? E aí, eu tinha a minha reta numérica, lembra dela? Essa famosa reta numérica. Então, olha aqui, ó, a minha reta numérica ela não tem início agora, porque pode ser a esquerda do zero e pode ser a direita do zero. A esquerda do zero são os números negativos, a direita do zero são os números positivos. Tudo bem?
Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o número 1. Simétrico a 1, ou seja, a mesma distância que eu ando do 0 para o 1, eu tenho que andar do 0 para o número simétrico a ele. Então, a mesma distância é o quê? É o menos 1. Percebam que está até de amarelinho aqui, ó. Então, quer dizer que o 1 positivo é simétrico ao menos 1. Mesma coisa acontece com 2. Simétrico ao 2 positivo é o 2 negativo. Simétrico ao 3 positivo é o 3 negativo. Simétrico ao 4 positivo é o 4 negativo. Então, percebam, notem que todos os números na minha reta numérica, estando à direita, sendo os naturais do zero, ele tem um simétrico aqui na parte inteira dele, ou seja, à esquerda do zero. Ok? E aí, eu tenho que pensar que quando eu for fazer antes disso, as operações com os números inteiros, eu vou ter que avaliar se ele é positivo ou ele é negativo. Porque se eu for somar 5 mais 7, beleza, 5 mais 7, 12. Eu tinha 5 reais, ganhei 5 reais, fiquei com 12 reais, bacana. Agora o contrário, se eu somar 5 com menos 7, isso significa que eu tinha 5 reais. E aí eu contraí uma dívida de 7 reais. Com quanto eu vou ficar? É somar 5 com 7? Não, nesse caso vai prevalecer o sinal da subtração. Então eu vou fazer 5 menos 7 e vou totalizar em menos 2. Daqui a pouco a gente vai fazer um quadro bem bacana para a gente compreender melhor isso, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de números inteiros, coloquei, como eu falei no começo da aula para vocês. Aqui, temperatura aqui. Deu positivo, deu 25, 27 graus. Quando frio, deu negativo, foi menos 15 graus. Exemplo de número natural, exemplo de número inteiro. Nossa, Júlio, mas você falou para mim que todo número natural é inteiro. Tudo bem, então vamos colocar aqui, ó, n barra z. Ele pode ser natural aqui ou inteiro. Tudo bem? Vamos fazer um quadrinho das operações, mas agora pensando que a gente vai ter números inteiros, ou seja, eu vou ter números negativos. E isso é muito interessante, a gente vai fazer mais de um exemplo, porque eu acho isso muito importante. Tá bom? Então, observe aqui. Eu tenho a adição de números inteiros. Então, por exemplo, eu tenho 6 positivo somado com o número menos 8. Aí você pode pensar pela lógica. Você tem 6 moedas, você tem 6 balas. Você deve 8 balas. Com quanto você vai ficar? Simples, Júlio. Eu vou ficar com 2 balas negativas, ou seja, eu vou ficar devendo 2 balas. Resposta seria menos 2. Agora vamos para a subtração. O que acontece na subtração? Eu devo, de novo, eu quero que vocês reparem bastante nesse caso, a lógica aqui. Eu devo 3 balas. E aí eu peguei mais 5 balas emprestadas. Então, menos 3. De novo, eu peguei emprestado, menos 5. Menos 3 com menos 5 me representa o total de balas que eu vou ficar devendo. Então, aqui eu vou manter o sinal negativo. Menos 3 com menos 5. Vou somar algebricamente, mantendo o sinal de menos. Então, 3 com 8. 3 com 5, desculpa, deu 8. Então, vou ficar devendo menos 8 aqui. Já a multiplicação significa dizer que, por exemplo, eu tenho 3 vezes menos 5. O que significa esse 3 vezes menos 5? Significa que eu tinha uma dívida, sei lá, de 5 reais hoje. Peguei 5 reais emprestado com um amigo. Amanhã eu peguei mais 5 reais emprestado. Depois de amanhã eu peguei 5 reais de novo emprestado. Quer dizer que eu multipliquei essa dívida em 3 vezes. Quando eu multiplico por 3 aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o sinal do menos. 3 vezes 5, 15. Então quer dizer que eu estou devendo 15 reais. Certo? Muito bom. Aqui vai o caso da divisão. Por exemplo, eu vou colocar aqui menos 10 dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 significa que eu devia 10 reais. Meu pai, que é muito meu amigo, que me ajuda com tudo, falou o seguinte: ô Júlio, meu filho, vamos fazer o seguinte. Você está devendo 10 reais aí pro seu colega, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dividir essa dívida sua em 2, eu pago a metade e você paga a metade. Eu vou continuar devendo, mas agora eu vou dever um valor menor, certo? Então, menos 2 dividido por 2 dá menos
que totalizaria menos 5. Quer dizer que eu vou pagar R$5, vou ficar com menos 5, e meu pai vai ficar com menos 5 aqui. Agora vem o caso muito bacana aqui da potenciação, que a gente tem que prestar muita atenção, tá bom? Primeiro exemplo, eu vou colocar 2 exemplos de potenciação para vocês, é isso aqui, menos 3 elevado ao quadrado. Dica de ouro para vocês. Toda vez que a base for negativa e o expoente for positivo, o resultado, ou seja, a potência, vai ser positivo. Então, todo número negativo elevado a um expoente par vai dar positivo. Então, olha aqui o que eu estou fazendo. Isso significa que menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ou, melhor dizendo, menos 3 vezes menos 3. E então, eu já falei para vocês que menos uma base positiva elevado a um expoente par dá positivo. Então, base negativa elevou a um expoente par vai dar positivo. Então, a resposta vai ser positiva. 3 elevado ao quadrado daria 9. Ok? Contrário agora. Eu tenho 3 positivo e eu estou elevando a menos 2. O que significa levar a menos 2? Nesse caso, esse menos vai fazer com que vire uma fração. Então, olha aqui, Isso aqui é a mesma coisa de falar assim, 1 sobre 3, tudo elevado ao quadrado. Então, toda vez que tiver no expoente negativo, você pode, inverter. Inverter é fazer, transformar em fração. Então, 3 virou 1/3. 1/3 ao quadrado, como eu tenho uma fração, eu tenho que fazer o numerador, o cálculo do numerador e o cálculo do denominador. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1? 1, Júlio. Muito bem. Sobre 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 9. 1 nono. Isso quer dizer que 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono aqui. Pessoal, agora vamos fazer nossa situação problema para a gente fixar um pouco e melhor esse conteúdo. Sabendo que cada intervalo... Olha essa imagem. Sabendo que cada intervalo compreende a distância de 50 km, então, cada um desses intervalinhos vai ser 50 km. Preencha a reta numérica e calcule a distância entre os aviões A e B. Então, vou falar que aqui é o zero, tá? Então, aqui vai ser mais 50, aqui vai ser mais 50, que vai dar 100, né? 100 mais 50 deu 100. Aqui, mais 50, que deu 150. Aqui, 200, 250... 300, 350, certo? Muito bem, eu quero saber a distância entre os aviões A e B. O B está em 350, o A está no 150. Então, vou fazer uma operação de subtração, certo? 150, que vai me totalizar, com 350 menos 150, eles estão a 200 quilômetros um do outro. Tudo bem? Vamos para a próxima. Essa é muito legal. Preencha a pirâmide abaixo. Como é que eu tenho que preencher essa pirâmide? Eu faço a operação entre os dois, a adição entre os dois. Então, mais 10 com menos 3 aqui deu menos 3. Menos 13 com mais 15 deu mais 2. Mais 15 com menos 1 deu mais 14. Vamos aqui. Mais 14 com mais 2, mais 16. Mais 2 com menos 3, menos 1. Menos 3 com mais 2, menos 1. Mais 2 com menos 14, menos 12. Menos 12 com menos 1, menos 13. Boa. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 com mais 16, devo 1. Tenho 16, mais 15. Vamos ver que número que vai estar no topo. Menos 13 com menos 2, menos 15. Menos 2 com mais 15, mais 13. Menos 15 com mais 13, menos 2. Será que nós acertamos? Sim, né? Vamos para o nosso último exemplo. Olha aqui. Uma pessoa tem R$600 em sua conta bancária e faz sucessivamente as seguintes operações. Retira R$ 73,50, deposita R$ 18,30, retira R$ 466,90, retira R$ 125. O saldo final fica positivo ou negativo? Em quantos? Então vamos pensar. Retirar é negativado, certo? É tirar, é subtrair. Então eu tinha 600. Eu vou retirar quanto? Vamos fazer aqui, 600. Vamos fazer. Retirei 73,50.
623,50. Fiquei com quanto? 600 menos 73,50 dá 526,50, certo? Tudo bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou depositar 18,30. Então, eu vou depositar é somar. Então, 526,30 adicionado de 18,30. Ó, desculpa, 526,50 aqui, viu, gente? Tava olhando pro 30 aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou ficar com 544,80 reais, não é isso? Isso mesmo. Depois eu vou retirar R$ 466,90 do meu saldo, que está positivo de 544. Então vamos lá, então 544,80 subtraído de 466,90. Espero o professor fazer essa conta aqui, que essa conta é difícil. 544 para 466 dá 434, 34 mais 44 deu 78. Então vai dar R$ 77,90. Eu precisava de R$10 emprestado, 10 centavos emprestado, então deu R$ 77,90 aqui, certo? Agora eu vou retirar R$ 125. Eu tinha R$ 77,90 positivo. Eu vou subtrair 125, ó, não dá. Eu sei que a resposta vai ser negativa. 77,90 menos 125, vamos pensar que isso aqui seria 78. Para que eu chegue em 125, falta-me R$ 47,10. R$ 47,10. Então, isso aqui ficou negativo, certo? Então, eu devo R$ 47,10. A pergunta é, o saldo final fica positivo ou negativo? Negativo. Em quanto? Em R$ 47,10. Pessoal, então essa é a nossa aula. Obrigado pela participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.